Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 7º ano. Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor, então já vai chegando aí para a aula, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje com a companhia top de verdade, estava com saudade do meu amigo Tiago participando aqui comigo, dando uma força aqui na nossa aula de matemática, com os seus comentários e a participação aí, verificando a movimentação no chat, beleza? E aí, Tiago, bom dia para tu, como é que tu estás? Bom dia, Pedro. Também saudade aqui de fazer essa parceria com o professor Pedro na aula de matemática e dando aquele recadinho, né? Ou seja, qualquer dúvida, manda aí sua mensagem que a gente vai ter o maior prazer de tirar a dúvida aqui. E outra coisa, quando a gente falar da questão de, pessoal, manda mensagem, manda também a mensagem de qual escola você é, qual é o teu professor, qual é a tua professora, para a gente mandar um alô aqui, né? E o tema de hoje, né, Pedro? Com números decimais, presta bem atenção, a gente vê muito em sala de aula essa questão de algumas dificuldades com números decimais, os números racionais de maneira geral, então se prepara aí que a aula tá massa. Vai lá, Pedro. Show de bola, Tiago. Como você sabe, pessoal, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula através da TV, do celular ou do computador, tá bom? Então, se você está assistindo essa aula aí através da TV, Billy Jean já vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha para você baixar e fazer o download aí do nosso aplicativo, beleza? Então, pega o teu celular, coloca na câmera aí do teu celular, tá? E coloca aí no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí não precisa você ir para a sua loja de aplicativo para digitar o Educa Recife, tá bom? Já vai automaticamente, faz o download e aí quando você fizer o download do aplicativo, vai aparecer lá, ó, 2 nomezinhos. Sou servidor e embaixo sou aluno. Clica lá em sou aluno, coloca a tua matrícula, tá? Que é o login, e os 8 dígitos do dia do seu nascimento como a senha, tá? Então, se você nasceu aí em julho, você vai colocar lá 07, não esquece, tá bom? E o ano são os 4 dígitos lá, 2000 e tanto, beleza? Então, não esquece aí de baixar o aplicativo. Quem já tem o aplicativo instalado, compartilha aí para o seu amigo de classe, para o seu amigo aí da escola, ou para um amigo que você conhece que estuda na rede e que pode acompanhar aqui as nossas aulas falando aí no chat. A gente fica bastante feliz com cada comentário que a gente vê aqui, tá bom? Outro ponto bastante importante é em relação ao nosso canal no YouTube. Lá você encontra todas as playlists de todas as turmas e super organizado lá por ordem cronológica. Então lá você pode assistir não só as aulas de matemática, mas também como as aulas de todas as outras disciplinas. Belezinha? Então não esquece de se inscrever no canal do Educa Recife, porque lá você pode acompanhar a playlist do 7º ano, tá? O pessoal do TI está colocando agora, Tiago, o nome da aula, certo? E os professores que participam dela. Torna mais fácil aí a sua busca por aquela aula que ou você não assistiu ou você quer revisar aí, relembrar, certo? Você pode ter acesso também às playlists lá do 6º ano e das outras turmas também, para que você possa relembrar algum assunto ou outro que você possa vir a ter uma certa dificuldade, beleza? Então, os recadinhos foram dados aí, Tiago já deu aí as boas-vindas para vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sempre dessa ideia aí da fração, beleza? Então, pega teu caderno, pega tua caneta aí, lápis, borracha, senta numa cadeirinha, apoiado numa mesa. Lembre-se, isso aqui é uma aula, beleza? E com certeza você pode participar aí do chat com a gente, mandando seu nome, mandando a escola que você estuda e os seus comentários. A gente fica bastante feliz com o comentário de cada um de vocês aqui. Belezinha? Então, ó, começando aí a nossa ideia de comparação das frações, hoje a gente vai ver a definição aí de 2 tipos de fração. As frações próprias e as frações impróprias, tá bom? Então, a definição ela é bem simples, tá? Mas a partir dela a gente começa a ter aí uma visão de outros conceitos aí relacionados tanto à fração quanto aos números decimais
e também os números racionais, tá? Então, o que são frações próprias? Frações próprias são todas aquelas em que o numerador, que é o número que está lá em cima, ele é menor que o denominador. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Para você verificar que a gente tem aí frações próprias. Então, eu tenho aí, ó, 2/3. Tá vendo aí que o 2 ele é menor que o 3. Eu tenho também a fração aí, ó, 6/10. Pode notar que o 6 ele é menor que o 10, tornando essa fração aí uma fração própria, tá bom? E eu coloquei também aí, ó, 1/4, ou seja, o número 1 ele é menor do que o 4, tá bom? Frações impróprias é justamente o contrário, tá? Então, nas frações próprias, o numerador ele é menor que o denominador. Nas frações impróprias, a gente tem aí que o numerador ele é maior que o denominador. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês, ó. Eu tenho aí, ó, 5/3, coloquei também 13/10 e eu tenho aqui também 7/4. Então, pode observar que nas frações próprias, quando você dividir um número pelo outro, lembra, né, que fração nada mais é do que uma divisão entre dois números. Então, se eu tenho aqui uma fração própria em que o numerador ele é menor que o denominador, quando você dividir esses valores, vai ser igual a 0, alguma coisa, tá? Mas quando você divide aí as frações impróprias, pode notar que o resultado aí, a parte inteira não vai ser 0. Ela pode ser 1, 2, 3, 10 e assim por diante. Belezinha? Então, fica atento aí nessa definição de frações próprias e também de frações impróprias, beleza? Coloquei um exemplo aqui para que a gente possa relembrar a ideia das frações equivalentes, né? Eu coloquei aqui, ó, uma questão que diz o seguinte: na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. E depois, ó, nas outras tiras, represente frações equivalentes às frações 1/3. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o primeiro retângulozinho aí azul, dividi ele em 3 partes iguais. E dessas 3 partes iguais, eu pintei de vermelho um pedacinho, tornando essa parte vermelha aí a fração 1/3, tá? E note que nos outros 2 retângulos, eu coloquei o mesmo retângulo e a mesma região pintada de vermelho, também ela é igual. Sendo que o que foi que eu fiz agora? Eu peguei esses retângulos e reparti ele em mais partes iguais. Então, no retângulo que eu tenho aí no meio, eu fiz um traço na horizontal. Quando eu faço um traço na horizontal, esse retângulo grande, eu dividi ele em 6 pedaços iguais. E note que desses 6 pedaços iguais, eu tenho aí 2 que estão pintados. Então, eu tenho aqui 2 retângulozinhos pintadinhos de vermelho, num total de 6. Então, eu tenho aí, ó, 2/6. Beleza? Eu tenho aqui, ó, no terceiro retângulo, no retângulo aí de baixo, o mesmo retângulo do meio e o mesmo retângulo lá de cima. Sendo que agora aí, eu dividi ele em mais partes, ou seja, eu fiz 3 traços aí na vertical, em relação ao retângulo anterior, né, o retângulo do meio, dividindo aí esse retângulo grandão em 12 pedacinhos iguais. E desses 12 pedacinhos iguais, estão pintados 4. Então, eu tenho aí a fração 4/12. Então, pode notar que o retângulo ele é o mesmo e a região pintada de vermelho também é a mesma. Consequentemente, eu tenho aí que 1/3, 2/6 e 4/12 são frações equivalentes. São frações que representam o mesmo valor em relação ao todo. Então, essa é a ideia aí de frações equivalentes. E como é que eu faço para encontrar essas frações equivalentes? Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, escreva 5 frações equivalentes à fração 2/3. Então, você pode encontrar frações equivalentes aí a partir dessas frações aí que está escrita no quadro, tá? 2/3. Então, o que é que você vai fazer para encontrar frações equivalentes? Você vai escolher um número natural qualquer. E esse número natural você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, tá? Então, eu escolhi aqui primeiro, ó, o 2. Então, multipliquei
o numerador e o denominador por 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, a fração aí, 4 sextos, é uma fração equivalente à fração 2 terços. Simples assim. Outro número que eu escolhi foi o 5. Então, eu multipliquei aí tanto o 2 quanto o 3 por 5. 2 vezes 5 é igual a 10 e 3 vezes 5 é igual a 15. Então, 10 quinzeavos é uma fração equivalente à fração 2 terços. Outro número aí, ó, que eu escolhi foi o 10, certo? Tá aqui, ó. 2 vezes 10 é igual a 20 e 3 vezes 10 é igual a 30. Depois, eu escolhi aí o número 3, tá? 2 vezes 3 é igual a 6 e 3 vezes 3 é igual a 9. Escolhi outro número e depois eu multipliquei por 7, tanto o numerador quanto o denominador. Então, eu tenho aí, ó, 2 vezes 7 é igual a 14, 3 vezes 7 é igual a 21. Então, eu tenho aí, ó, 5 frações equivalentes às frações aí, à fração 2 terços. Ah, Pedro, então quer dizer que para encontrar a fração equivalente, basta eu pegar a fração e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Sim. Mas eu posso também dividir, certo? Se eu encontro uma fração aí que dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, eu também encontro uma fração equivalente, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 20 e embaixo eu tenho 30, 20 e 30 avos. Se eu pegar esses dois números e dividir por 5, eu vou encontrar uma fração equivalente à fração 2 terços, à fração 20 e 30 avos, também efetuando aí a divisão, tá? Então, não é que essa fração aqui, 4 sextos, ela é só equivalente a 2 terços. Não, ela é equivalente a 10 quintos, ela é equivalente a 6 nonos e assim por diante, certo? Então, basta você multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tá bom? Tiago, como é que tá aí o chat? Você tem algum comentário para fazer em relação a essa parte aqui que vimos de frações próprias e impróprias e também das frações equivalentes? Pedro, falar da importância, né, de quando você está estudando fração, você prestar bem atenção de que, diferentemente lá dos números naturais, né, ou seja, o 2 é 2 e acabou-se, o 7 é 7 e acabou-se. Já com as frações tem algo bem diferente, né, ou seja, o mesmo número racional ele pode ser representado de várias formas. Ele pode ser representado de forma decimal e ele pode ser representado na forma de fração. E na forma de fração, com relação a esse último tópico que o professor Pedro falou, das frações equivalentes, aí é que ele vai ter um monte de representações, né? Assim, nessa última imagem que o professor Pedro colocou, ou seja, a fração 2 terços representa um número racional. Esse número racional aí, se você for vê-lo na forma decimal, ele é único. Mas na forma fracionária ele vai ter lá 2 terços, ele vai ter um monte de frações equivalentes a ele, né? Então, eu acredito que para essa aula do professor Pedro, quando ele disse no começo, pega o lápis, pega o caderno, constrói aí uma espécie de mapa mental, né? Coloca lá em cima o nome frações. Aí bota um tracinho para um lado, um tracinho para o outro. Fração própria, fração imprópria. Coloca os exemplos do que o professor Pedro falou. Faz um traço, coloca lá frações equivalentes. E olha lá como foi essa técnica que o professor Pedro ensinou, né? Ou seja, ele mostrou lá, a partir de uma fração, como é que tu vai encontrando outras frações equivalentes. E para finalizar essa ideia de fração equivalente, o exemplo que o professor Pedro colocou lá daqueles retângulos pintados a mesma região, só que dividido em partes diferentes, no caso, dividido em partes iguais, só que em quantidades diferentes em cada uma daquelas 3 situações, ali é muito bom para você compreender o que é, como é que representa uma fração equivalente, tanto na forma fracionária quanto na forma de desenho, né? Então são 3 tópicos aí extremamente importantes que o professor Pedro trouxe nesse início de aula, e qualquer dúvida que você tiver, escreve aqui para a gente, e já, dependendo aí de como tiver a movimentação, Pedro, vou passar um desafiozinho aqui para eles. Vai lá, Pedro. Show de bola, Thiago, perfeito. Essa ideia que o Thiago falou aí de você construir o mapa mental é muito bom, tá, galera? Então, já vai anotando aí
ou você pode fazer um rascunho. Enquanto acontece a aula, você vai fazendo alguns rascunhos e depois, quando terminar a aula, você organiza aí seu pensamento, construindo aí o mapa mental que Tiago indicou para você. E sobre essa questão aqui de frações equivalentes, você pode fazer o seu próprio exemplo, tá? Então, imagina aí que você escolhe 2 números. Eu quero, Pedro, 5 e 7. Então, você escreve uma fração lá, 5 sétimos. E eu quero escrever agora 3 frações equivalentes às frações aí 5 sétimos, beleza? Então, você pode, você mesmo aí, resolver essa sua questão. Meus filhos, Tiago, costumam brincar bastante desse negócio de escola, né? E a gente trabalha a semana todinha. Quando chega no final de semana, ainda tem que brincar com eles de escola, né? E quando foi esse final de semana, eles fizeram uma prova um para o outro. E eu fiquei encantado com a forma com que eles construíram essa questão aí da avaliação. Tinha até questão que era assim: assinale a alternativa correta. E ele colocou ali 5 alternativas, 4 alternativas eram erradas, e para você escolher apenas a correta. E depois eles inverteram. Então fiquei pensando, tipo, poxa, como você mesmo pode criar as suas atividades, né? Você pode se juntar com um amigo aí e criar a sua própria atividade. Então ele foi colocando, Tiago, cálculos, tipo 2 mais 10 igual a 12, 5 mais 7 igual a 12, 4 mais 3 igual a 5, para você encontrar e marcar lá ou a incorreta ou a correta, dependendo de como foi elaborada a questão. Então, até questão de alternativa, os pirrais já estavam fazendo já. Então, você também pode se juntar aí com o seu colega e criar uma atividade para o outro. Construa aí, escreva 5 frações equivalentes à fração 10 quartos, tá? Ou você pode colocar como alternativas, como os meus filhos fizeram. Você pode colocar do tipo 5 sétimos é uma fração equivalente a que fração? Aí você coloca 4 alternativas, 3 erradas e uma verdadeira para o seu amigo marcar. Beleza? Então, faça esse teste aí. Já tem 2 atividades, né, Tiago? O mapa mental para você fazer e se juntar com um coleguinha aí e fazer uma atividade para o outro, tá bom? Então, continuando aqui, a gente pode, como o Tiago falou, representar uma fração de várias formas, tá? Aqui, neste caso, eu quero transformar uma fração ordinária em uma fração decimal. Para isso acontecer, a gente precisa definir, né, o que é uma fração ordinária e o que é uma fração decimal. Então, fração decimal são todas as frações em que o denominador ele é um múltiplo de 10, tá? Claro, a gente excluindo aí o zero, porque a gente não pode ter o zero no denominador, certo? Então, qualquer número que for múltiplo de 10, exceto o zero, se ele está no denominador, a gente chama isso aí de uma fração decimal. Então, 10, 100, 1000, 1 milhão, 100 mil e assim por diante, tá bom? E o que são frações ordinárias? São frações que não têm um múltiplo de 10 no denominador. Então, qualquer número que não for um múltiplo de 10, certo? Que está no denominador, torna aquela fração ali uma fração ordinária, beleza? Então, eu tenho aqui uma fração ordinária, porque o denominador ele é 2, e quero transformar numa fração decimal. Para isso, a gente vai utilizar a ideia de frações equivalentes. Então, eu preciso encontrar uma fração equivalente à fração 5 meios, de modo que o denominador seja um múltiplo de 10, beleza? Tirando o zero, tá, gente? Então, vou pegar e vou escrever uma fração aqui com o denominador 10. E aí tu pode pensar de 2 formas. Qual é o número que eu multiplico por 2, que dá igual a 10? Ou você pode pensar da seguinte forma. 10 dividido por 2 é igual a quanto? Eu acho que é melhor você pensar assim, né? 10 dividido por 2 é igual a 5. Opa, então eu precisei multiplicar o 2 por 5 para ser igual a quanto? A 10. Então, para encontrar uma fração equivalente, eu não multiplico tanto o denominador quanto o numerador pelo mesmo valor. Então, se eu multipliquei por 5 o denominador, eu vou multiplicar por 5 também o numerador. E 5 vezes 5 é igual a 25. Então, eu tenho aí que 25 décimos é uma fração equivalente à fração 5 meios.
Belezinha? Transformando agora essa fração aqui decimal em um número decimal, ou seja, um número com vírgula, é muito mais fácil. Por quê? Porque é só a gente contar quantos zeros tem esse múltiplo de 10, tá? E a quantidade de zeros que ele tem é a quantidade de números que vai ficar aí depois da vírgula. Então, o 10, ele tem um zerinho. Então, eu tenho que colocar a vírgula aqui, ó, nesse número aqui que está no numerador, que é o 25, de modo que fique um número só depois da vírgula. Então, a vírgula tem que sair daqui e vir para cá, para ficar entre o 2 e o 5. Então, eu tenho aí que 5 meios é a mesma coisa que 2,5. Eu transformei uma fração em um número decimal utilizando a fração decimal por meio de fração equivalente. Então, você pode notar que a gente juntou todos os conhecimentos aí, tá? Para que você resolva uma determinada questão. Claro, isso aqui com a prática que você vai adquirindo, você já vai encontrando esses valores aí de cabecinha, beleza? Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, é essa fração aí, 63/50, que é uma fração ordinária e eu quero transformar em uma fração decimal. Então, eu vou escrever aqui uma fração cujo denominador ele é igual a 100, beleza? Então, 100 dividido por 50 é igual a 2. Então, multiplico tanto o denominador quanto o numerador por 2, tá? Que dá igual aqui, ó, 63 vezes 2 é igual a 126. E pode notar agora que o 100 ele é composto lá por dois zerinhos. Então, eu preciso tirar a vírgula que está aqui e colocar a vírgula aqui, ó, de modo que fique dois números depois da vírgula. Então, eu tenho que a vírgula vai ficar entre o 1 e o 2. Então, 60 dividido por 50 é igual a 1,26. Ah, Pedro, mas você disse que para encontrar uma fração equivalente, eu posso multiplicar ou posso dividir. Sim, é verdade. Então, quer dizer que se eu colocasse aqui o 50 dividido por 5, ia dar o 10, que é um número múltiplo de 10. Bastava pegar o 63 e dividir por 5. Posso fazer isso? Pode sim. Agora lembre-se, quando você fosse dividir aqui, ó, 63 dividido por 5, ia dar um número decimal. Ia dar igual a 12,6. Tá? Pode notar que do 12,6 que está aqui, como o 10 só tem um zerinho, a vírgula ia andar uma casinha para a esquerda, transformando aí no mesmo resultado. Então, às vezes, dividir é um pouco complicado, porque não dá para a gente dividir de forma exata tanto o numerador quanto o denominador. Belezinha? Vou passar a palavrinha para o professor Tiago, para ele fazer suas considerações finais aí. E algum comentário, tem tempo, tá, Tiago? O Billy já está arretando ali, mas tem tempo, tá? Para você fazer um comentário aí e se despedir do pessoal. Valeu, Pedro. E desafio, Pedro, que eu disse que ia colocar aqui no chat, eu vou fazer ele aqui, dizendo para vocês, tá certo? Então, por exemplo, o professor Pedro falou fração, outro nome, 5 vezes. Fração própria, fração imprópria, fração ordinária, fração decimal e fração equivalente. Então, 5 coisas relacionadas à fração. O desafio deles aqui, Pedro, é o seguinte: pegar no papel, colocar lá em cima, fração própria, fração imprópria. Lá embaixo, colocar fração decimal, fração ordinária. E tentar, por meio das frações equivalentes, ligar essas frações. Por exemplo, transforma uma fração própria numa fração decimal. Tu vai precisar do quê? Das frações equivalentes. Pega lá uma fração imprópria e tenta transformar essa fração numa outra fração que tu classificou aí, parecida com essa ordinária, através das frações equivalentes. Ou seja, tem um monte de frações, alguma coisa dessa aula do professor Pedro. Organiza aí e na próxima aula escreve aqui no chat como foi que tu fez, se tu teve alguma dúvida, tá certo? Pessoal, me despedi aqui de vocês, um abração, tchau, tchau e até a próxima. Vai lá, Pedro. Show de bola. Ótima atividade aí do professor Tiago, para você perceber e notar que está tudo interligado, né? Todas as frações você pode interligar de alguma forma e você pode notar também que em alguma determinada questão que você pode encontrar uma relação, você não vai encontrar, beleza? Que é a relação aí, principalmente das frações próprias
com as frações impróprias, tá bom? Mais esse é tema para a próxima aula. Um cheiro no seu coração, fique com Deus e fui!